Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no canal do IAG, no Lições para a Eternidade. Sejam muito bem-vindos a este canal que serve a Deus, que serve a você, que tem o compromisso de pregar a palavra de Deus, a verdade para este tempo. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal do IAG, nós somos um instituto em apoio à missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. IAG significa Instituto de Agricultura e Evangelismo. Estamos situados na zona rural de Capitólio, no sul de Minas Gerais, e temos avançado em diversas frentes de trabalho. Você pode acompanhar aqui no canal a escola missionária que temos aqui, a gráfica também, o trabalho com a agricultura. Em breve estaremos abrindo as portas do Tranquilamente, que não fica nesta região, fica no sul da Bahia, mas pertence também ao IAG. Temos desenvolvido em larga escala a distribuição do livro A Grande Controvérsia, que é uma tradução do livro O Grande Conflito. Mais de 1,5 milhão desses livros foram entregues e estamos avançando na distribuição, principalmente em cidades sem presença adventista. Então, se você quiser saber um pouco mais do trabalho que fazemos, quem somos, acompanhe aí nas redes sociais, se inscreve no canal, ative as notificações para que você então receba o aviso quando postarmos um conteúdo novo. E o Lições para a Eternidade, aqueles que já têm nos acompanhado sabem que é um estudo e uma recapitulação da lição da Escola Sabatina, e estamos toda semana postando aqui conteúdos novos. E como eu falei no vídeo passado, na lição de número 2, nós temos novidade para este ano, faremos de uma maneira regular seminários, e o primeiro é na próxima semana agora, dia 16 e 17, sexta e sábado, com a temática Como Interpretar a Bíblia. Então, se você tem interesse de participar aqui presencial conosco, faça sua inscrição com o número que vai aparecer aqui na sua tela. E caso não seja possível estar aqui presente, estaremos falando como que você pode acompanhar aqui nas redes sociais todo o conteúdo desses seminários que apresentaremos durante este ano. Eu tenho aqui, como de costume, a companhia do Moses Coutinho. Seja muito bem-vindo, Moses. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, de ter participado dessa lição. O livro de Filipenses e Colossenses estão, os dois, estão cheios de grandes bênçãos para nós, e essa semana não será diferente. Teremos muitos ensinamentos. Que você possa participar também, deixar dúvidas, deixar comentários aí sobre algum ponto da lição que você deseja, que esteja no seu coração. Para nós também, nós lemos todos os comentários, tá? Nem sempre conseguimos responder todos, mas nós gostamos muito de ter esse feedback de vocês. Muito interessante. O pastor até deu uma ideia da outra vez, né? Sim. De onde você estiver ouvindo, deixe aí a cidade. Eu estou de tal cidade, de tal estado ou de tal país, porque tem muitas pessoas de outros países aqui também que nos assistem, né? Sim. Fiquem à vontade para colocar aí as suas origens. Amém. Isso é muito bom para nós, nos incentiva, nos anima a continuarmos trabalhando aqui no Lições para a Eternidade para apresentar para todos vocês que nos acompanham um conteúdo fidedigno à Palavra de Deus. Eu peço que você curta este material também. Temos em média 7 a 8 mil visualizações, mas poucos likes. Então é importante o like para que a plataforma recomende este material para outras pessoas. Ou seja, se pessoas estão gostando, mais pessoas gostarão, então a plataforma recomenda. Então é importante você deixar o seu like, a sua participação. Tudo isso gera engajamento e não nos ajuda em si, obviamente, é bom para o canal aqui do IAG, mas a nossa preocupação é levar a palavra de Deus para mais lares, para mais pessoas também. Vamos iniciar com uma oração. Moses, dirija-nos em oração neste momento, sendo possível, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Oremos. Pai bendito e amado que está nos céus, nós damos graças a Ti pela oportunidade de mais uma vez estar diante da Sua palavra para abri-la, Amém. para aprender dela a Sua vontade. E nós rogamos que seja o Senhor o instrutor neste momento, o professor, Amém. Para que a palavra não venha distorcida ou misturada com o humano, mas que venha pura, assim como o Senhor quer que chegue à sua igreja. Pedimos que abençoe os que ouvem, que aqui participam, aqueles que compartilham esse material, que o Senhor também possa abençoar suas vidas, e aqueles que estão aqui agora, talvez com algum desejo, alguma necessidade espiritual, que o Senhor também possa responder, possa cuidar e proteger cada um deles. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Estamos na lição de número 3, que tem como título Vida e Morte. O verso para memorizar diz, Filipenses 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos, então, durante esta semana falar a respeito destes dois conceitos sobre vida
e morte. Vamos analisar brevemente aqui a imagem da lição. Temos no centro uma lápide em que tem gravado uma cruz, e do lado direito tem uma coroa, e do lado esquerdo uma coroa de espinho. Como que nós podemos entender essa imagem aqui, Moses? Eu creio que nós podemos compreendê-la de duas maneiras, né? Tá meio clara se você compara com o verso, que o viver, no caso, é a vida de Cristo. E qual foi a vida de Cristo? Foi uma vida de sofrimento, uma vida de sacrifício. Sacrifício. Então, a coroa de espinhos representa o viver. Mas, se há a morte, também há glória depois da ressurreição, né? Então, é bem claro aqui o significado dessa imagem para nós, né? O morrer é Cristo, uma vida de sacrifício. O viver é Cristo. O viver é Cristo, exatamente, uma vida de sacrifício, e o morrer é lucro, em que num piscar de olhos veremos Cristo voltando com poder e glória, e Mas virá é então toda a glória. interessante também que eu acho que até teologicamente é interessante essa imagem, porque a coroa, seja de espinhos ou seja de glória, ela é posta sobre alguém vivo, alguém que está se movendo, alguém que faz algo. Mas existem 3 estágios aqui. Aqui não está como se a morte fosse simplesmente uma mudança de estado. A morte é uma pausa. Você pode ver que aqui significa que você está parado. Enquanto você está vivo, você trabalha por Cristo. Quando você ressuscita, você vive com Cristo. Mas enquanto você está morto, nada acontece. A alma não é imortal. Exato. É importante isso também. Isso. E tem essa sequência, né? Uma vida de sacrifício, a pessoa passa pela morte e então ressuscitará para a coroa da vida. E é interessante que apenas farão parte do reino da glória aqueles que fizeram parte do reino da graça. O caminho para o céu, ele passa pela cruz, pela morte do eu, pela vida de serviço e sacrifício. Não tem glória sem sacrifício. Cristo mostrou isso para nós. Se ele é o nosso modelo e exemplo em todas as coisas, aqueles que tentam achar a sua vida neste mundo perderão a sua vida, mas aqueles que perderem, ou seja, deixarem se gastar e se gastarem na obra do Senhor, como Paulo fala lá em 2 Coríntios, a lição de domingo vai falar sobre isso, eles de fato encontrarão a vida, porque a vida deles está guardada, está oculta em Cristo Jesus. Então nós temos todo este conceito aqui nesta imagem. Então, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós sabemos que a morte é o oposto da vida, ela é uma inimiga. Deus ele não criou por um processo evolutivo em que a morte faz parte para operar uma seleção natural. Por mais que nós tenhamos aspectos da teoria evolucionista um tanto quanto coerentes no sentido da adaptação da espécie, da seleção natural, mas sabemos que isso é tudo pós-pecado, porque antes da entrada do pecado no mundo, não havia morte, mas Deus criou todas as criaturas, inclusive os seres humanos, o homem e a mulher, para viverem eternamente. Então a morte entra não fazendo parte do plano de Deus, mas entra como uma intrusa, entra como uma inimiga de todo o plano de Deus. Nós temos que entender que, biblicamente, nós temos principalmente 2 mortes. A morte como consequência do pecado de Adão e a morte eterna como consequência do meu pecado, da minha culpa. Então, a partir do momento que eu sou filho de Adão, pesa sobre mim a morte que todos estão fadados, que é a morte como consequência do pecado de Adão. Então ninguém nasce, pelo menos assim cremos e entendemos biblicamente, que ninguém nasce pecador, ninguém nasce culpado. Um bebezinho não é pecador, que pecado que ele cometeu. Mas por que o bebê morre? O bebê morre porque ele é filho de Adão. Mas, então ele não precisa de Cristo para sair da sepultura? Ora, quem que vai ressuscitá-lo? Quem que vai dar a ele a vida eterna? Somente Cristo, e pelos méritos de Cristo Jesus, podemos ser libertos da morte como consequência do pecado de Adão e da morte como consequência dos nossos pecados. Então, o ponto é, todos nós morreremos, mas o ponto é também, todos nós seremos ressuscitados, independentemente de sermos justos ou injustos. A questão é que tipo de ressurreição teremos. Teremos uma ressurreição para a glória ou teremos uma ressurreição para a morte eterna? E aí vai depender, obviamente, da nossa escolha, porque Deus, ele quer que todos sejam salvos, mas por que todos não serão salvos? Porque nem todos escolhem a salvação que vem de Deus. Mas o mais importante é que nessa vida nós vivamos para a honra e glória de Deus. Vivamos Cristo, vivamos e andemos nos passos de Cristo Jesus, como diz aqui a lição, né? O mais importante para Paulo era honrar a Cristo pela vida ou pela morte,
e pregar o evangelho ao maior número de pessoas possível. E diante disso nós sabemos que a vida é curta, né, Moses? Com certeza. A vida é um sopro. Essa questão, né, como o senhor disse no começo, de que a morte faz parte, sempre foi assim, né? O pensamento ateísta ele é de que a vida também é um acidente, né? A vida aconteceu por acidente, portanto a morte não tem nenhuma diferença. Mas agora, depois que a morte faz parte da nossa realidade, após o pecado, a nossa vida, ela não é aqui, na verdade, né? Exato. Aqui é um tempo de preparo para a vida verdadeira. Então, quando nós olhamos para isso, a vida é muito curta, na verdade, né? O tempo que nós temos aqui para fazer a vontade de Deus e para nos preparar para ser salvos da segunda morte, que é assim a qual nós devemos nos preocupar, né? Ele é curto. E Paulo entendeu isso, então ele trabalhava ardentemente pelas igrejas para que Deus pudesse, através do ministério dele, chegar a mais pessoas, para que essas também tivessem a chance de viver, e para Paulo, então, morrer agora era apenas uma questão de passar dessa vida para a outra vida depois da ressurreição. Exatamente, amém. E ao termos em mente que a vida é um sopro, a vida é uma neblina, a vida ela é transitória, ela é passageira, é vaidade no sentido de Vai algo que vai rápido de fato, né? Vaidade. Não que seja esse sentido, é só uma maneira de nós entendermos um pouco o conceito de vaidade, que é um sentido de... é sopro mesmo, né? Uma coisa que se esvanece. Paulo, ao escrever para os filipenses, e nós temos que ter em mente que agora, a partir da lição de número 13 até a lição de número 7, como Moses apresentou lá, na lição de número 1, nós estaremos estudando a epístola aos filipenses, Paulo dá uma ênfase na questão da unidade. O quão importante era que eles alcançassem essa unidade em Cristo, para viverem essa vida breve e curta, uma vida relevante para a glória de Deus. Vamos então avançar aqui para a lição de domingo, que tem como título Cristo será engrandecido. E vamos lá para Filipenses, capítulo 1, versos 19 e 20. Lê para nós, Moses. Está escrito: Porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Amém. No versículo 19, quando Paulo diz assim, porque sei que disto, do quê? Da pregação do evangelho, de Cristo ser anunciado, da esperança que há no evangelho, resultará na salvação. E daí diz, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. E o verso 20, Paulo está falando, eu quero viver para a glória de Cristo, quer seja pela vida ou pela morte, que tudo redunde para a glória de Cristo. E a lição de domingo enfatiza os desafios pelos quais Paulo passou. Vamos comentar um pouquinho, e até traz aqui o texto de 2 Coríntios 11, 23 a 27, e conclui aqui com o versículo 28, que é um dos textos mais tremendos que expressam o sacrifício do apóstolo, que de fato a vida dele, essa brevidade que ele entendeu que é a vida, ele viveu para a glória de Cristo e trazia no seu corpo as marcas de Cristo, o sofrimento de Cristo, como ele diz aqui no versículo 20, né? Ele será engrandecido no meu corpo, ou seja, será engrandecido na minha vida e por todas as experiências que eu tenho. Sim, Paulo realmente comentou todas essas coisas que aconteceram a ele, e ele nunca teve o objetivo com elas de se exaltar ou de falar com grandes dificuldades eu passei pelo evangelho no sentido de eu sou digno de tudo isso, né? Tanto é que o interessante é que ele mostra qual era o real peso para ele, não era nem passar esses sofrimentos. Como eu disse na primeira lição, ele realmente via esses sofrimentos como uma maneira de participar da vida de Cristo. Porque Jesus também sofreu muito, e o próprio Paulo fez os seus seguidores sofrerem em uma época da sua vida. Então, para Paulo, ele via como um privilégio passar essas dificuldades, mas o maior peso para ele era o que estava em 2 Coríntios 11, 28. Ele termina dizendo, além das coisas exteriores, ou seja, os naufrágios, as prisões, os perigos, os assaltos, apedrejamento, além das coisas exteriores, para ele essas eram coisas exteriores, pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então, a vida de Paulo, né, a intensa
O intenso desejo dele era sempre estar cuidando das igrejas com amor paternal, como nós já vimos aqui em Filipenses. É verdade. Que ele começa aqui introduzindo, né, que o amor que ele sente por eles, da entranhável afeição, entre outras que ele sempre chama de meus filhos, meus filhinhos. Em Coríntios mesmo ele fala isso dessa maneira, né? Isso mostra a preocupação dele em vida, que Cristo fosse engrandecido. E um detalhe interessante, pastor, ninguém pode esperar engrandecer Cristo na morte. Eu conheci um rapaz que dizia que queria ser Marte. Só que, assim, a questão a nós pensarmos não é, eu quero ser Marte ou não é. Se nós não estamos engrandecendo Cristo em vida, não é na morte que nós vamos engrandecer. É verdade. Uhum. Certo? O nosso desejo tem que ser engrandecer a Cristo. Quando? Agora, Em sempre. qualquer situação. Seja na vida, seja na morte. E era por isso que Paulo aqui disse exatamente isso. Seja pela vida, seja pela morte, Cristo seja engrandecido. E isso era demonstrado por Paulo, que esse era o real desejo dele, quando ele trabalhava pelas igrejas incessantemente, sem se importar com a própria vida ou saúde. Então, Cristo era engrandecido em Paulo, e por isso ele falou, se eu morrer é Jesus que me levou, ele será engrandecido de todo jeito. Sim, é verdade. E aqui complementando, 2 Coríntios 12, versículo 15, traz um texto que é maravilhoso a respeito do desejo de Paulo, né? Versículo 15. E eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então aqui expressa que quando amarmos como Cristo amou, o fato é que poucos reconhecerão este amor, porque o genuíno amor, ele suscita perseguição, ele suscita oposição, como Paulo diz lá em 2 Timóteo 3,12, que todos aqueles que piamente, verdadeiramente quiserem seguir a Cristo padecerão perseguição. Eu sempre me pergunto e faço essa pergunta até de uma maneira retórica, o que Abel fez para que Caim o matasse? Foi justo. Abel foi justo. Ele amou verdadeiramente, ele obedeceu verdadeiramente. E a obediência de um justo, o amor de um justo, suscita ódio, suscita inveja, suscita oposição daqueles que querem permanecer nas trevas, daqueles que amam mais as trevas do que a luz. Daqueles que querem vir para a luz, reconhecerão que de fato é o amor de Deus expresso pela vida daquela pessoa, mas é a minoria. A maioria passa a odiar a luz. E aqui vem um ponto interessante sobre a autopiedade. E é um comentário breve, mas muito importante. Todos nós aceitamos o chamado de Cristo de carregarmos a nossa cruz e sermos mortos com Cristo. E a nossa cruz é o nosso próprio eu. Não é uma doença, não é o marido, não é a esposa, não é o chefe lá do seu trabalho. A sua cruz é o seu eu que tem que morrer em Cristo Jesus. E quando recebemos o amor de Deus e queremos expressar esse amor, nós muitas vezes humanamente queremos o reconhecimento. Nós queremos uma retribuição. O reconhecimento ou a retribuição por estarmos amando verdadeiramente. E quando não recebemos o reconhecimento e não recebemos a retribuição, nós somos tentados na autopiedade, a nos colocarmos numa posição assim, ninguém me valoriza, porque eu mereço, olha só o que eu fiz e ninguém me dá nada por isso. Só que você tem que morrer para você mesmo. Vamos pensar em Paulo morrendo na segunda prisão em Roma igual um mendigo. Vamos pensar em João Batista prestes a ser decapitado. Vamos pensar em Jesus Cristo na cruz. Vamos pensar nesses grandes homens que amaram verdadeiramente, mas o que eles receberam em troca? Reconhecimento? Receberam recompensa? A recompensa deles não vinha de mão humana, mas vinha da parte de Deus, uma consciência limpa diante de Deus. E é claro que a vida deles deu fruto, mas muito mais fruto na morte do que na vida. Vamos pensar na vida do grande apóstolo Paulo. Até hoje tem dado frutos. A vida do nosso grande mestre Salvador Cristo Jesus, o homem que mudou a história antes e depois dele. Vamos pensar em João Batista, que até hoje pregamos sobre ele. Então, quando você amar verdadeiramente dentro da sua casa, no casamento, não espere nada em troca, não espere reconhecimento. Ame sem buscar algo em troca. É um amor, como diz, altruísta, né? Um amor que não procura os seus próprios interesses. E aí vai ser, de fato, o diagnóstico de que você está amando verdadeiramente. É interessante. É um ponto, assim, muito importante isso que o senhor falou isso, realmente, eu fiquei imaginando, né? O quanto que nós queremos ser como Cristo para que os outros percebam que nós somos como Cristo. Exato. Só que se eles perceberem de verdade, não é o que nós esperamos que vai acontecer. E interessante, Jesus,
aquilo que ele queria fazer realmente pelas pessoas, ele falava com elas e elas iam contra. Só que o mais importante que ele queria fazer não era convencer elas de alguma coisa. O mais importante que Jesus fez, ele nem fez questão de explicar para todo mundo. Enquanto Jesus morria na cruz, será que ele fez questão de, olha, gente, Vocês não estão entendendo. eu tô morrendo por você, tá entendendo? Diz que sim. Tipo, ele não tava nesse sentido. Muita gente estava ali vendo Jesus morrer e não fazia ideia do porquê. A maioria das pessoas, nem os discípulos entendiam. Podemos dizer que, teoricamente, ninguém entendeu por que Jesus estava morrendo. Ele simplesmente morreu pedindo que Deus perdoasse quem estava fazendo mal para ele. Em outras palavras, o melhor bem que nós fazemos, nós devemos fazê-lo, não simplesmente esperando. Quando Paulo fala fazer como, não como aos homens, mas a Deus, não quer dizer que nós não devemos fazer bem aos homens, mas não esperar uma recompensa dos homens. Quem recompensa é Deus, então faça como se fosse para Deus pelos outros. Exato. Foi esse o amor de Jesus e é o sentimento que Paulo chama todos a terem aqui na epístola. Exatamente. Agora imagina Paulo auto-piedoso na segunda prisão em Roma. Porque por olha a vocês. lista aqui de 2 Coríntios 11, que a lição de domingo traz, né? Diz aqui, em prisões muito mais, em açoite sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Olha só a lista que o apóstolo Paulo está apresentando. E no contexto da sua morte, ele não está autopiedoso, ele está regozijando, combati o bom combate. E Paulo vai para ser martirizado sem esse sentimento autopiedoso, que é o vitimismo, que é um tipo de egoísmo disfarçado, mas ele vai lá triunfante, e soldados que testemunharam, alguns dos soldados romanos que testemunharam o martírio de Paulo se converteram. Então nós temos que ter uma outra mentalidade sobre o cristianismo. A questão é, em todo lugar, não importa, ou aqui ou lá no Japão, não importa, onde quer que esse espírito de abnegação e sacrifício, de amor genuíno seja revelado, Satanás vai tentar destruí-lo. E ele vai usar muitas vezes pessoas próximas, circunstâncias, situações, para sufocar este amor. Só que é aí, quando você é esmagado, que você vai exalar o bom perfume de Cristo Jesus. Não tire isso da sua mente jamais. A autopiedade tem roubado a manifestação do amor de Deus na sua vida. Que você morra para o seu eu e deixe de lado a autopiedade. Fazendo uma conexão aqui já com a lição de segunda, falando sobre o grande conflito, né? Diz aqui, o morrer é lucro. É fácil percebermos que vivemos uma realidade do grande conflito, que é o que nós estamos comentando. E vamos ler aqui Filipenses 1, versos 21 e 22, e vamos comentar um pouquinho a respeito disso, né? A respeito do morrer é lucro. Como assim morrer é lucro? Como que eu posso entender que a morte é um lucro se ela entra como consequência do pecado? Vamos ler. Porque para mim, verso 21, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se vivo na carne, isto é o fruto do meu trabalho. Não sei, então, o que devo escolher. Exatamente. E aí, como que nós podemos entender essa questão? Sim, a lição traz uma conexão disso com o grande conflito, né? A batalha espiritual que acontece ao nosso redor, cujas armas não são físicas. Se fossem armas físicas, a morte seria uma desvantagem, né? Porque morte é morte primariamente do físico e, portanto, um adormecimento da mente. Mas nós sabemos que, na verdade, as armas dessa guerra são espirituais. Que, portanto, quando você morre fisicamente, é como se você já tivesse terminado a sua parte. Tipo, se você está ao lado do Senhor, a morte não é uma derrota, é a certeza de que você vai abrir os olhos e vai ver Jesus, seu Salvador. Nesse sentido, ela é lucro. Sim. Mas é interessante que Paulo, ele tinha dúvidas reais. Aqui ele não está, tipo, teorizando, falando, gente, eu tenho nenhum medo de morrer. Pra vocês terem uma ideia, para mim é a mesma coisa. Ele não estava focando no medo que ele tinha ou não. Ele estava literalmente ficando em dúvida se era melhor viver ou morrer. Por quê? Porque na vida dava para aproveitar mais alguma coisa, que ele ainda precisava se arrepender de alguma coisa que ele não tinha se arrependido. Se eu morro, pronto,
eu ganhei a vitória. Eu sei que hoje, se eu morrer hoje, eu estou com Cristo. Uhum. Isso até nós comentamos numa lição passada e deu até... Uma certa polêmica, né? Se eu posso ter a certeza da salvação ou não. Exato. Você pode ter a certeza agora, você não pode ter certeza para amanhã. Mas quer ter a certeza agora, você apega a Jesus, você vai estar salvo. Uhum. Mas, no caso de Paulo, se ele morresse, ele teria esse lucro. Mas se ele vivesse, ele poderia apoiar mais os crentes ainda, ele poderia trabalhar mais por Cristo em vida ainda. Então ele falava, olha, sinceramente, eu não sei qual das duas coisas é melhor, encontrar Cristo ou trabalhar por Cristo. Basicamente isso, ou seja, a morte era só um detalhe. E essa dúvida era, de fato, a revelação do amor de Deus na vida dele, porque é claro que nós, como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, queremos e anelamos ver Cristo face a face, contemplarmos a glória de Cristo, estarmos na glória. Mas todos aqueles que de fato têm o amor de Deus no coração anelam a salvação de vidas e almas, sabendo que a vida é curta. Então, o que eu escolho? Eu escolho conduzir cada vez mais pessoas a Cristo ou estar com Cristo na glória? É uma coisa que, de fato, assim, nós almejamos o céu, mas nós almejamos também o serviço e o sacrifício, porque é através dele que conduziremos pessoas a Cristo Jesus. Então, nesse grande conflito, como a lição traz aqui o texto de 2 Coríntios 10, 3 a 6, as nossas armas são espirituais. E como que nós podemos entender os versos 21 e 22 dentro do contexto do grande conflito? Porque a morte, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele morrendo no meu lugar, a morte já não é vista como uma vilã. Vamos, quer ver, ler Apocalipse 14, um texto bem interessante. Apocalipse 14, depois das 3 mensagens angélicas, tem aqui o versículo 13. Lê para nós. 14, 13? 14, 13. Eu ouvi uma voz do céu me dizendo, escreve, abençoados são os mortos que doravante dormem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que eles possam descansar dos seus trabalhos e suas obras seguem com eles. Então, olha só, Paulo fala, a morte é lucro. Daí João vem falando aqui em Apocalipse, felizes, ou seja, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, daí é bem-aventurança. Uhum. Então, a partir do momento que Cristo morre por mim na cruz, ressuscita e me dá o perdão através da fé, eu me apodero da justiça de Cristo, eu me apodero da salvação que vem gratuitamente pela fé em Cristo Jesus, eu não olho mais para a morte como um cárcere, porque Jesus fala em Apocalipse capítulo 1, quero ler aqui versículos 17 e 18, diz assim, e eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, inferno no sentido de sepultura. Ou seja, Jesus venceu a morte. Ele morreu no meu lugar a morte que eu deveria como pecador, ele é o meu substituto, ele venceu a morte e ele me dá gratuitamente a vitória sobre a morte. Então eu não olho mais para a morte como um cárcere, como um vilão, mas... A gente fala as garras da morte, né? As garras da morte. Como se nós estivéssemos no lugar onde a chave está com Jesus. É claro que hoje, mediante o livre-arbítrio e a escolha, eu creio em Cristo, que eu estou em Cristo e Cristo está em mim, no sentido de que essa é uma promessa que ele me dá, que se eu morro no Senhor, ele vai me ressuscitar. Então, de fato, o último inimigo a ser vencido é a morte, mas pela fé em Cristo, porque ele já venceu a morte, estando em Cristo, todos os cristãos e todos os filhos de Deus já venceram a morte. Mas Paulo fala, né, o último inimigo a ser vencido é a morte, ou seja, quando sairmos da sepultura, daí certeza que você pode daí exclamar, estou salvo, venci a morte, mas a vitória ela foi conquistada e garantida por Cristo Jesus. Então, bem-aventurado, feliz aquele que descansa. E pensa aqui comigo, moço. Vamos supor que você, nessa vida de pecado, vivesse aí 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos. Imagina a vida de Adão, que viu o paraíso, viu o mundo sem morte, sem sofrimento, sem dor, agora ver filho matando filho, ver a natureza sendo corrompida, ver desastres naturais, ver o gênero humano se corrompendo cada vez mais. A vida de Adão foi uma vida de muito sofrimento.
Se nós sofremos com 70 anos de vida, com 100 anos de vida, com 40 anos de vida, imagina a vida de Adão de 900 e poucos anos. Então a morte, ela é uma misericórdia da parte de Deus. Não vem como plano de Deus, não vem como vontade de Deus, mas é a misericórdia de Deus também. Encurtar a nossa existência para que soframos menos. Ele nos dá o tempo necessário para aceitarmos o plano dele para a nossa salvação, mas para encurtar o sofrimento. E bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, Amém. porque as suas obras os acompanham. Uhum. Amém. Louvado seja Deus por isso. Então a pergunta é aqui da lição: de que maneira você está vivenciando a realidade do grande conflito? Como encontrar o conforto e a força ao saber que Cristo já conquistou a vitória por nós? Então certamente temos que descansar em Cristo Jesus. Vamos aqui para a lição de terça, viver e morrer por Cristo. E aqui a lição traz os textos de Filipenses 1, versos 23 e 24. Eu vou ler e daí você comenta, Moses. Filipenses 1, versos 23 e 24. Mas de ambos os lados estou em aperto. Eu estou indeciso. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Que interessante, né? Realmente a gente pode ver, então, com base nisso e com base em toda a epístola, que essas palavras de Paulo com relação à morte ser uma vantagem, um lucro, não tinha a ver com, nossa, essa vida é tão ruim que eu quero morrer logo para acabar, como se fosse uma visão pessimista da vida, né? Na verdade, a carta é otimista o tempo Exatamente. inteiro. Então, embora realmente estar na eternidade com Cristo, ou pelo menos descansar aqui dos trabalhos e saber onde vai ressuscitar depois, é realmente algo cômodo, algo tranquilo, algo que dá paz, ao mesmo tempo não era essa a dúvida de Paulo, como nós já falamos, ele não sabia o que exaltaria mais a Cristo. Por quê? Ao mesmo tempo que na vida ele poderia abençoar esses irmãos e muitos outros, depois, mais tarde, na igreja, surgiu a frase, né, de que o sangue dos mártires era o quê? Era semente. Semente. Ou seja, se Paulo morresse, talvez o seu sangue se transformaria em semente, e foi basicamente o que aconteceu quando ele morreu. De maneira que mesmo ele vivendo um pouquinho mais aqui, porque ele realmente não morreu aqui imediatamente nessa prisão, ele viveu um pouquinho mais para trabalhar, mas ainda assim, logo depois ele veio a morrer, e foi uma honra para Cristo na sua vida, trabalhando com os irmãos, e na sua morte. Mas, nos versos 24 e 25 aqui, basicamente, né, ele vem justamente mostrando que era mais necessário estar na carne por causa dos irmãos. Então ele fala, eu creio, no final das contas, pesando, que seria melhor eu ainda continuar vivo por vocês, né? Então eu achei bem interessante isso. A gente já meio que é o assunto que vem sendo comentado, né? Exatamente. E aqui a lição trabalha também a questão da imortalidade da alma, condicional. Porque se eu interpretar de uma maneira errada esse texto, parece que a partir do momento que Paulo morresse, ele já estaria com Cristo. Assim como a controvérsia lá do ladrão da cruz, né? Como que Jesus disse, em verdade, te digo hoje que estarás comigo no paraíso, ou hoje estarás comigo no paraíso. Então vamos trabalhar um pouquinho essa questão sobre a morte. Paulo morreria e já estaria com Cristo, porque pode ser que muitos que estão nos acompanhando aqui podem ter essa mentalidade ou aprenderam dessa forma, mas o que a Bíblia fala sobre a morte? Paulo já estaria com Cristo? Ou... basicamente isso não poderia ser verdade, especialmente se nós partimos do ponto inicial que o pastor colocou do ladrão da cruz. Não vamos nem colocar a questão de tradução. Vamos simplesmente ver o fato de que Jesus não estava no paraíso naquele dia. Jesus foi para o paraíso alguns dias depois e ele mesmo falou isso para Maria, não me toque porque eu ainda não subi. Então aquele homem esperou 3 dias para o hoje de Jesus se cumprir. Paulo vai esperar até o dia da ressurreição para o hoje de Jesus se cumprir. Não estou nem dizendo, eu não sei se esse homem pode ter ressuscitado quando Jesus saiu do seu sepulcro, também. Nós não sabemos. Mas se não, ele também está esperando com Paulo até hoje. Porque se a morte é, como nós vemos através da Bíblia, um descanso, descansa das suas obras, os que dormem, fecha os olhos e qual a próxima coisa que vê? É Jesus. Quem você costuma ver em casa quando está dormindo, pastor? Sua esposa passa e você vê ela passando, isso é sonambulismo, mas a morte é um sono real, no qual há 100% de repouso. O viver seria Cristo e o morrer seria ganho. Quando? Quando ele ressuscitasse. Porque a morte ele vai descansar das suas obras, como nós vimos agora em Apocalipse, e as obras estão ali, acompanhando.
suas obras estão com ele, Sim. armazenadas. E quando a ressurreição, então, é pura glória, né? Que ele vai ver Jesus voltando, vai ser o seu Salvador, não vai estar entre os perdidos. Isso não é nem tão difícil de ser percebido aqui, né? Exatamente. Aqui eles são até fala do caso de Lázaro, né? Que ele morreu e foi ressuscitado depois de 4 dias. Imagina se Lázaro morreu e foi para o céu. Daí chega Jesus e fala: Ó, Lázaro, eu sei que tá bom aí no céu, mas você vai ter que voltar para a terra, amigão. Daí Lázaro, nossa, mas eu tô aqui no céu, tenho que voltar lá pro inferno da terra, como que vai ser esse Isso é uma visão negócio? bem mística, na verdade. Nós vemos isso em filme. É, Que alguém vai pro céu, exatamente. ou piadas, coisas desse sentido, chulas, assim, que volta porque não chegou a sua vez. Mas não existe isso na vida real. Exatamente. Entrou lá, meu irmão, não tem volta, acabou. Graças a Deus que não tem volta. Exatamente. Então a Bíblia não fala que sai uma alma imortal do corpo. A alma é o corpo, é essa constituição holística que Deus criou, né? Corpo, mente e espírito, que é a vida que Deus ele nos concede que volta para ele quando morremos, mas não de uma maneira consciente, não existe consciência fora do corpo. E vamos pensar aqui da perspectiva de Paulo. E aqui eu quero advogar nesse sentido do hoje do ladrão da cruz, e vocês vão entender a linha de raciocínio. Da perspectiva do ladrão, a morte é um piscar de olhos. Se eu morro aqui e a morte é um piscar de olhos, hoje eu estarei com Cristo, sim ou não? Da perspectiva da pessoa. Se a morte é um piscar de olhos, hoje, na minha perspectiva, porque é um piscar de olhos, eu estarei com Cristo. Então eu morro. Desculpa, até Sim. pela visão bíblica do que é um dia. O dia não começa de dia, o dia começa à noite, né? É a É, tarde e amanhã. Então, para você, morreu é a sua tarde. Você vai acordar de manhã. exatamente. É o seu dia. É o seu dia. Então, vamos pensar aqui em Adão. Morreu no dia X lá do passado. Ele vai ressuscitar na perspectiva dele, num sentido de piscar de olhos, naquele dia. Por mais que agora vamos olhar numa perspectiva fora da pessoa, daí nós entendemos que quando a pessoa morre, ela está descansando, e daí vão se passar aí anos, ou séculos, ou milênios, ou pouco tempo, não sabemos, dependendo de quem, quando, do tempo aí da história da redenção, daí sim, a gente pode entender que o ladrão não esteve naquele momento, como Paulo também morreu, foi martirizado, está descansando, esperando Jesus Cristo voltar com poder e glória para ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas na nossa perspectiva é a mesma coisa quando a gente prega sobre a volta de Jesus e a gente fala assim, Jesus pode voltar hoje para você. Mas como assim Jesus volta hoje para um e volta para todo mundo numa outra circunstância? É que se a pessoa morrer, ela selou a vida dela para a vida eterna ou para a morte eterna. A próxima coisa que ela vai ver é a volta de Jesus. A próxima coisa que ela vai ver é Jesus voltando com poder e glória, quer seja na segunda vinda ou na terceira vinda, quer seja para a vida eterna ou para a morte eterna. Então existe esse conceito, né, bíblico do piscar de olhos, que é uma referência à morte. Então Paulo fala, eu não sei o que eu prefiro, mas eu acho que é melhor ficar aqui, servir e conduzir mais pessoas a Cristo, viver para a honra de Cristo, conduzir mais pessoas para a salvação. E a lição traz a pergunta, né? Você já pensou que após a morte, a próxima cena que verá será a volta de Cristo? Olha que coisa maravilhosa. A gente vê até a misericórdia de Deus nisso, porque a morte poderia ser um estado de sofrimento, de angústia, de escuridão, é um momento de tormento, mas a morte, pisca o olho aí comigo, vamos lá. É isso, acabou. Morri, pisquei o olho, acabou. É isso, exatamente. Então, por que temer a morte se nós temos Cristo que é a vida? E ele venceu a morte. Então não há o que temer. Tem até o hino, né, que diz, não há o que temer. Não há mesmo. Não há mesmo o que temer. Porque Cristo venceu a morte, venceu o pecado, e a nossa vida é Cristo, a nossa vitória é Cristo Jesus também. Vamos aqui para a lição de quarta. E se você está gostando desta recapitulação, deixa o seu like, deixa aí seus comentários. Como que você entende biblicamente essa questão da morte, deixe aí textos, pedidos e agradecimentos também, se você conhece alguém que está enlutado para nós orarmos por essas famílias e pessoas, deixe aí nos comentários, a sua participação é muito importante. A lição de quarta agora vem trabalhando o aspecto da unidade, e a lição de quinta os resultados dessa unidade. E tem como título a lição de quarta, permaneçam firmes na unidade. E temos o texto aqui de Filipenses 1, versículo 27. O que diz? Que a vossa conversa seja digna, conforme o evangelho de Cristo,
para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito com uma só mente, combatendo juntamente pela fé do Evangelho. Exatamente. Então, comenta um pouquinho aí para nós sobre a oração de Jesus em João 17, essa questão da unidade que é tão vital para a igreja, como que a gente pode entender esses pontos aí? Sim, só para contextualizar um pouquinho aqui, Paulo fala anteriormente de que seria melhor viver e estar com eles, né? Seria melhor por causa deles. E ele continua dizendo, verso 25 em diante: Tendo esta confiança, sei que permanecerei e continuarei com todos vós para proveito vosso e alegria da fé. Uhum. Então isso seria bom para eles. Por quê? Verso 26. Para que o vosso regozijo seja mais abundante por mim em Cristo Jesus pela minha nova ida a vós. Ou seja, Paulo esperava conseguir visitá-los outra vez. Aham. Mas havia a possibilidade de que não acontecesse. Que ele fosse morto antes, né? Então ele disse o quê? Que a vossa conversa seja digna. E a lição traz a questão aqui de que digna também poderia ser entender como viver como um cidadão. Aham. Uma maneira digna. Como uma pessoa hoje pode ser digna na sociedade? Seguindo aquilo que é próprio de um cidadão daquele lugar, né? Um cidadão, no caso aqui, do reino celestial, né? Exatamente, do reino celestial. Que a vossa conversa seja digna conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, se eu não for morto, quer esteja ausente, mesmo que não fosse morto não conseguisse ir também, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, com uma só mente, Uhum. combatendo juntamente pela fé do evangelho. Sim. Antes de avançar para a questão de João, é interessante ver que a unidade é um tema que vai ser muito tocado a partir de agora aqui, né? A questão de ter um mesmo sentimento, uma mesma mente, um mesmo sentir. Então, a unidade aqui não está se referindo apenas a estar todos juntos, mas a todos cultivarem um sentimento em específico, né? Uhum. Que seria o que manteria todos unidos. E aí a lição menciona João 17 e compara, né, com Filipenses 1:27, onde Jesus pede que eles sejam um como o Pai e Cristo são um, né? Que eles também sejam um em Jesus e uns com os outros. E a verdade do Evangelho, né, ela é um modo de viver, não é só um pensamento, na verdade. É um estilo de vida mesmo. Isso, e esse modo de viver é o que forma a ética dos cidadãos do céu. É isso que o Paulo chama eles a ter aqui. Pode haver uma diversidade individual entre pessoas, não quer dizer que todos têm que pensar exatamente a mesma coisa. Unidade é diferente de uniformidade, né? Isso. Quando você vai para uma escola que tem uniforme, todo mundo vestido igual. Não está falando de uniformidade, está falando de unidade. Isso, tanto é que aqui fala com uma só mente, e depois fala de um mesmo sentir, uma mesma mente, um mesmo pensamento, um mesmo sentimento, se referindo a coisas específicas. Ou seja, pode haver uma diversidade individual, mas naquilo que é algo essencial para a unidade, é necessário que todos estejam ali pensando aquilo e agindo de acordo com aquilo. A unidade é defendida nessa carta, né? Então, de maneira alguma, tem a ver com essa uniformidade. Mas um pensamento central que equilibrará tudo. É isso que o Paulo está se referindo com que eles tenham essa mesma mente, e essa mente, esse sentimento é basicamente a humildade. A humildade de Cristo. É o que vai ser, inclusive, trabalhado a partir daqui. Nós sabemos que a divisão de capítulos e versículos não tem uma inspiração, né? Sim. E a continuação aqui vem trazendo que eles têm a mesma mente que houve em Cristo Jesus. A mente que une o Pai e Cristo é a abnegação. O sentimento que une os dois é o amor abnegado em prol das criaturas. E foi isso que Jesus pediu lá, que unisse os crentes. Que eles fossem um, como ele e o Pai eram um. E como é possível isso? Quando todos estão dispostos a dar mais do que receber, a deixar, né, mais do que buscar o seu próprio, e a entregar mais do que conseguir para si mesmo. Servir mais do que ser servido. Isso, considerar os outros mais importantes do que a si mesmo. Isso vai ser provavelmente trabalhado mais para frente na lição. Mas isso nos mostra a importância e o desejo de Deus, e no caso aqui de Paulo, de que houvesse essa unidade, ainda mais trazendo a questão do grande conflito, porque aqui diz que eles deveriam estar com uma somente combatendo juntamente pela fé do Evangelho. Então é necessário, para que haja uma vitória, também haver unidade. Exato. Nós, apesar de que a salvação é individual, nós não vamos sozinhos para o céu. Exato. Isso é uma coisa bem interessante. Eu queria falar um pouquinho sobre quem produz essa unidade. É claro que teríamos que fazer um estudo um pouco mais amplo sobre isso, mas é o Espírito Santo. Efésios 4 fala sobre isso,
E como que nós podemos ser um com Cristo e um com o Pai? Através do Espírito. Nós temos o Espírito de Deus. Muitas vezes o Espírito de Deus é chamado de o Espírito de Cristo, e nós temos que ter esse mesmo Espírito habitando em nós. Se o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo habita em nós, nós teremos o mesmo caráter de Cristo, o mesmo caráter de Deus. A mesma disposição de fazermos isso que você disse, Mous, de vivermos uma vida de humildade, de sacrifício, de abnegação, de considerarmos o outro superior a nós mesmos, de servirmos ao invés de sermos servidos. Então, através do fruto do Espírito, nós alcançamos esta unidade com Deus. É mediante a habitação interior do Espírito Santo que eu sou coparticipante da natureza divina. E aí sim, há uma união universal entre o Pai, o Filho e as suas criaturas, trazendo essa harmonia tão necessária que o pecado rompeu. Porque o pecado, ele rompe esse relacionamento entre Deus e a sua criatura, para que a sua criatura viva outro espírito, centrada nela mesma, rompendo toda essa harmonia. Para que essa harmonia seja resgatada, é necessário que nós submetamos a nossa vontade a Deus, vivamos a vontade de Deus, sejamos cheios do Espírito, guiados pelo Espírito, que o Espírito Santo nos tenha e a nossa vida possa revelar então os frutos do Espírito. E o que isso produzirá? João 17, no versículo 21, diz assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Para quê? Qual que é a finalidade? Percebam bem as palavras. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a genuína unidade vai produzir salvação, vai produzir a pregação do Evangelho, a revelação do caráter de Deus e do amor de Deus para este mundo. Mas o contrário também é verdade, no sentido que se a igreja não estiver unida com Cristo, vai produzir o que para o mundo? Incredulidade, perdição, rebelião. Então a unidade, ela é vital para a igreja e também para a missão da igreja, que é o que a lição de quinta-feira vem falando. Então nós temos que viver como cidadãos do reino celestial, nós temos que buscar esta unidade porque ela pode levar muitos a crer em Cristo, mas a desunião pode levar muitos à incredulidade. Como diz aqui a lição, a desunião na igreja tem origem no orgulho. Como diz aqui o texto do Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 204. À medida que o orgulho e a ambição mundana foram cultivados, ambição mundana, ou seja, fruto da carne, não fruto do Espírito, afastou-se o Espírito de Cristo e insinuaram-se rivalidade, tudo fruto da carne, lá Gálatas 5, dissensão ou contenda e luta para fazer o quê? Para desviar e enfraquecer a igreja. Então é muito sério esse tema, por isso que é tão importante que nós busquemos essa unidade no Espírito Santo. Amém. Eu estava até pensando aqui numa alegoria, né? Qual é a missão da igreja? A igreja nasceu para servir ao mundo. Não servir ao mundo no sentido carnal, mas servir as pessoas. Dar a elas a mostra de quem é Cristo para que elas sejam atraídas. Então podemos imaginar um círculo onde é a igreja, não no sentido de templo, mas no sentido das pessoas. Naquele círculo é onde o Espírito Santo está. Sim. Para que nós tenhamos, e o verso 2 fala da comunhão do Espírito, né? Paulo fala, se há alguma comunhão no Espírito, venham ter esse mesmo sentimento. Então venham para dentro desse círculo. Quem está aqui dentro do círculo ao redor do Espírito Santo, o Espírito Santo com essas pessoas? São aqueles que servem uns aos outros e que servem os que estão fora também. Quem está fora, de quem está fora, Paulo diz assim, aqui no capítulo 2, verso 21, porque todos buscam o que é seu e não as coisas que são de Cristo Jesus. Então, os que estão fora desse círculo do Espírito Santo, dessa comunhão do Espírito, só buscam o que é deles mesmos. Egoísmo, né? Egoísmo. Quando entram para cá, eles têm que servir, eles têm que estar dispostos a servir uns aos outros. Se manifestam um espírito contrário, eles não estão aqui dentro, por mais que pensem, né? Então é assim que a igreja de Deus estão fisicamente, mas não estão no Espírito. Exatamente. Ou seja, a nossa proximidade não é necessariamente de um templo, mas de Cristo e do Espírito Santo, que é o que nos dará esse sentir, né? Esse mesmo sentir que houve em Cristo. Amém. Louvado seja Deus. É um tema tão maravilhoso esse, tão profundo, tão sério também, tão vital aí para a prosperidade da igreja. E vamos partir para o fim da recapitulação. Passou rápido essa lição, né? E tantos temas maravilhosos aqui para trabalharmos. E a lição de quinta-feira vem falando unidos e destemidos e traz o texto de Filipenses 1, 27 a 30.
Vou ler aqui, daí você comenta, moço. Diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício, é um diagnóstico, né, de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, é o que comentamos também. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim, em relação à prisão que Paulo está enfrentando. Isso, esses versos, eles denotam algo, né, para nós de que os filipenses também estavam enfrentando algum tipo de perseguição, algum tipo de aflição nesse aspecto. E agora Paulo está lutando para que eles não permitam que se albergue um espírito de vitimismo, né, mas sim um espírito de alegria por estar sofrendo por Cristo, como disse o verso 29. A lição, ela traz um contexto de batalha, né? Se nós formos ver aqui, uma questão de um conflito espiritual. E há um princípio interessante em grupos de pessoas, né? Tem uma coisa, pastor, que pode unir até inimigos. O que é que une inimigos? Um inimigo em comum. Nós temos exemplos em Pilatos e Herodes, que eles não se bicavam, né? Depois que Jesus foi levado para lá e para cá, eles começaram a se falar. Fariseus e saduceus viviam em combate. Mas para derrotar Jesus, decidiram se unirem em prol desse hábito, desse objetivo. Sim. Então, quando nós olhamos para isso, nós podemos ver que até entre inimigos há unidade quando eles têm um inimigo em comum. Quanto mais entre irmãos que têm um inimigo em comum, quanto mais não deveria haver unidade entre nós, sabendo que o nosso inimigo é sempre o mesmo. Não é a carne, não é o sangue, mas é os principados e as potestades, resumindo o mundo espiritual, especialmente pecado, Satanás e o pecado, tudo aquilo que está ao redor disso, né? Quando nós sabemos disso, nós deveríamos nos unir ainda mais. Isso deveria nos fortalecer, saber que nós não estamos lutando contra uns os outros, né? E então isso é que vai nos dar a firmeza, quando nós estamos unidos todos uns aos outros contra um inimigo em comum, contra o qual nosso general também está. E como nós vimos antes, né, as armas dessa luta, elas não têm o propósito de simplesmente derrotar os nossos perseguidores, especialmente pensando neles aqui. Tanto é que Paulo foi perseguido muitas vezes, e o que aconteceu foi que Satanás foi derrotado nos perseguidores de Paulo, né? Mas isso nos mostra então que o propósito, as armas usadas, são para testemunhar de Cristo através do sofrimento. E na verdade, é esse o chamado que Paulo faz atrelado à questão de ter um mesmo sentimento. Ele fala aqui que, olha, tenham o mesmo espírito e uma mesma mente, não se aterrorizem pelos adversários, porque vocês também vão sofrer por Cristo, assim como vocês puderam crer nele. Vocês não foram chamados só para crer. Vocês foram chamados a lutar e a sofrer por Cristo. E aí ele lembra e aponta para si mesmo, né? Vocês viram o que está acontecendo comigo? É exatamente isso. É isso mesmo que vai acontecer. Esse conflito envolve sofrimento, mas em meio a essa dificuldade vocês devem cultivar este mesmo espírito, essa mesma mente. Porque só assim é possível vencer também. Não é possível, é impossível alguém dizer, eu não quero fazer isso com ninguém, eu quero vencer sozinho. É impossível, porque esse sentimento já está fora do céu. Já não encaixa com o céu. O céu é, eu quero vencer com os demais. Ou você pode dizer, eu não quero me perder com os demais, mas você não pode dizer, eu vou vencer sozinho. Exato. O chamado é uma batalha conjunta contra um inimigo em comum. Né? É verdade. Tanto que a lição fala, né? A estratégia de Satanás é dividir para conquistar. E em alguns textos da Bíblia, Satanás é chamado numa ilustração de leão, e quando você vê os leões caçando, né? Eles caçam muitas vezes em bando, e eles vão atrás daquelas manadas, espantando, colocando um certo tipo de terror, pânico, exatamente, por uma debandada, e sempre fica o mais velho, fica o mais fragilizado, que já tinha uma pata ali meio ferida, é o menor, é o bebê, para que eles alcancem então sempre esses mais fragilizados. E Satanás usa a mesma estratégia com a igreja, ele tenta, ele usa as circunstâncias, a provação, o sofrimento, para que aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão débeis na fé, sejam presas fáceis, né, mais vulneráveis para Satanás. Agora, a igreja tem que ter o zelo pela unidade na verdade. Hoje, está muito comum as pessoas ficarem
levantando bandeiras em relação à unidade no amor, em pontos diferentes até de mentalidade, de crença, de estilo de vida, mas o amor nos une, o amor nos une. A questão é que a verdade nos une. E se Deus é a verdade e Ele é o amor genuíno não pode estar separado da verdade. Então essa questão desse amor, será que é um amor divino e genuíno? Que tem levado muitas vezes ao ecumenismo, levado as pessoas a se unirem? Ou é um amor humano disfarçado de aspectos espirituais? Porque o amor não pode ser separado da verdade. Não tem como a pessoa estar na transgressão, em pecado e amar verdadeiramente. Se são coisas tão opostas, a transgressão da lei é o pecado. Então como que na transgressão da lei, que é a revelação do caráter de Deus, que é amor, eu posso estar amando verdadeiramente? Então são pontos extremamente paradoxais. Como se aquela alegoria que eu coloquei do Espírito estar aqui e nós temos que nos unir aqui, é como se decidíssemos nos unir todos aqui. Fora do Espírito, isso não produz salvação. Não é possível, não tem como. Então a igreja tem que ter muito zelo pela questão da unidade na verdade, no assim diz o Senhor. E obviamente a unidade na verdade vai levar à prática do amor genuíno, da abnegação, do sacrifício e de uma vida de serviço. E aqui a lição fala, né? A unidade nos ajuda a cumprir nosso papel profético como movimento adventista do sétimo dia, como remanescente da profecia bíblica, proclamando o evangelho eterno a cada nação, tribo, língua e povo. E vem falando 3 aspectos que não podem ser separados: a mensagem, da missão e da unidade. Ou seja, se nós temos uma missão, essa missão ela tem uma mensagem a ser apresentada, e ela só poderá ser apresentada se a igreja estiver de fato unida. E quando nós avançarmos nessas 3 áreas, diz aqui, o diabo é impotente para impedir o avanço da verdade de Deus. O diabo não pode impedir que Deus derrame o seu espírito sobre a sua igreja que está em arrependimento, buscando genuíno reavivamento e reforma, o abandono do pecado, buscando de fato essa unidade em Cristo, assim como os discípulos lá no Pentecostes estavam tendo tudo em comum, unânimes em oração, e receberam ali a chuva temporã. Satanás ele não pode encerrar as portas dos céus e falar: Deus não vai derramar o Espírito. Ele não tem esse poder. Assim como nos nossos dias, ele não tem poder de impedir que Deus derrame a chuva serôdia sobre nós. Ele não tem este poder. Só que o que ele pode fazer? Ele pode atrasar, dificultar, ele pode nos inabilitar a receber esse poder. Agora, se estivermos habilitados, tem como ele impedir? Não tem. Então ele tem atuado para nos inabilitar, para nos impedir de clamarmos, de buscarmos deste poder. Porque quando de fato estivermos cheios do Espírito, a terra se encherá da glória de Deus, da revelação do caráter de Deus, e veremos Cristo voltando com poder e glória em nossa geração. Aqui a lição vem terminando, né, falando a respeito de que a vida ela tem nesse grande conflito sofrimento, né? E quais são as ideias comuns aí nesses versos que a lição apresenta? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí também. Sim, vamos ler algum desses versos. Vamos a Mateus 10:38 aqui que a lição nos traz. Eu vou ler aqui Atos 14:22. Certo. Mateus 10:38. E o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Como diz o seu pastor. Atos 14:22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Certo. Aqui... E não tomando muita Coca-Cola e assistindo muito Netflix, né? Porque muitas vezes a gente quer entrar no reino de Deus gozando do pecado e dos prazeres deste mundo, né? Então... É interessante o que o verso aqui, o que eu li, diz: e o que não toma a sua cruz. Isso quer dizer o quê? Não está dizendo aquele que não toma uma cruz, está dizendo a sua. Exato. Ou seja, você tem uma cruz a carregar. Como todo ser humano, nós mencionamos na lição anterior de que não existe, desse lado de cada eternidade, não existe um descanso, uma trégua. Por isso, graças a Deus, nossa vida é curta. Imagina, nós temos que aguentar por muito tempo. Na verdade, os sofrimentos, eles fazem parte. Ellen White diz que podem sobreviver tribulações, mas que isso é sorte da humanidade. Ou seja, enquanto estivermos aqui, realmente temos
uma cruz a carregar, né? E esses versos trazem essa ideia, os outros também vão trazer a mesma ideia. E é interessante que nós podemos murmurar por causa desses desafios ou nos fortalecer em Cristo e uns nos outros. Isso é uma realidade. O pastor tinha comentado a questão do leão caçando. Na verdade, não é só quando eles querem pegar os doentes, não. Quando eles querem pegar um indivíduo forte, robusto, eles também separam ele. É uma separação. A manada, eles entram no meio, isso vai separando até que sobre só um e eles juntam todos ali e não tem força para resistir. Uhum. Mas todos nós temos lutas, temos cruzes, mas que podem ser superadas estando ao lado de Cristo e vencendo, né, levando essa cruz ao lado de Cristo também, com o apoio dos irmãos. Isso é uma coisa muito importante também. Sim, e o ponto que a gente comentou no início da lição, e a gente vai aqui finalizar com esse ponto também, e é interessante a gente ler o texto do Espírito de Profecia na sexta, mas a questão é, e nós temos que colocar isso na nossa mente como cristãos, porque muitas vezes foi nos ensinado um cristianismo errado, um cristianismo que gera falsas expectativas, e essas falsas expectativas vão gerar frustração. O ponto é, se você viver verdadeiramente o Evangelho, amar como Cristo amou, revelar o Espírito de Cristo, você será perseguido. É um princípio que existirá enquanto houver pecado e pecador. É o agir de Satanás. Se ele não consegue enganar, ele vai suscitar oposição, ele vai suscitar angústia. Mas por que Deus permite tudo isso? Nos planos insondáveis de Deus, na onisciência divina, na soberania divina, ele sabe que muitas vezes o sofrimento é o melhor para nós e redunde também em salvação de pessoas. E se nós pudermos ver o fim desde o princípio e analisarmos todo o quadro, toda a situação, não escolheríamos passar por situações diferentes pelas quais o Senhor nos tem conduzido. Então, como diz Pedro, ecoando também as palavras e as ideias do apóstolo Paulo, não considerem estranho o fogo ardente que está entre vocês, é porque sobre vocês repousa o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Então, se perseguiram o Mestre, perseguirão seus discípulos. Basta olharmos como os discípulos foram mortos, basta olhar para a vida do apóstolo Paulo, basta olhar para a vida dos primeiros cristãos. Não tem como escaparmos disso. Mas pastor, por que as fogueiras da perseguição estão tão apagadas em certa medida? Porque existem regiões do mundo em que os cristãos estão sendo perseguidos, mas nada em comparação como foi aqui no contexto da igreja primitiva. Sabe por quê? Porque a igreja está se convertendo ao mundo e não o mundo à igreja. Porque a igreja está acomodada, porque a igreja não está procurando esta unidade genuína e verdadeira, porque a gente está acomodado aos costumes mundanos. Agora, quando a verdadeira piedade, a primitiva piedade for resgatada no seio da igreja, essa vida de serviço, essa vida de serviço desinteressado, de abnegação, sacrifício, o mesmo sentimento de Cristo que Paulo vai falar em Filipenses capítulo 2, o que vai acontecer com as chamas da perseguição? Elas se reacenderão. É inevitável. É um princípio, é uma matemática até, algo assim que não tem como ser evitado. Então, se o mar está muito calmo, desconfie do seu cristianismo. Eu tenho que fazer a mesma coisa. Calma aí, está tudo tão certo, está tudo tão tranquilinho, não estou sendo perseguido, não estou enfrentando nenhum tipo de oposição. É porque você não está suscitando nenhum tipo de incômodo. Não, fica aí tranquilinho, está tudo certo. O diabo está passando a mão na cabeça, está tudo certo. A partir do momento que você começa a revelar esse espírito de abnegação, de amor genuíno, Satanás vai querer apagar. Quando ele ver uma chama, ele vai querer, assoprar. E aí vem os ventos da tribulação e da perseguição. Moço, lê pra gente o texto de sexta-feira, pelo menos aí o primeiro parágrafo, né? Sim. O que diz? Dos instrumentos de tortura, das fogueiras, das masmorras, das covas e cavernas da terra, ecoou em seus ouvidos o grito de triunfo dos mártires. Ele ouviu o testemunho dos que ficaram firmes, e que, embora despojados, afligidos e atormentados, deram testemunho da fé de forma destemida e solene, declarando: sei em quem tenho crido. Os que dessa forma renderam sua vida pela fé, declamaram ao mundo que aquele em quem acreditaram era capaz de salvá-los plenamente. Exato. Quem são essas pessoas que em face da morte revelam paz, revelam esperança, revelam promessas? Que Deus é esse? Eu quero conhecer este Deus. E aí vem a questão do sangue dos mártires, era semente.
Vamos então concluir a lição de número 3, considerações finais, moça. Amém. Eu creio que essa lição nos mostra, né, claramente qual é o chamado de Deus também para nós, porque nós também temos pela nossa frente, se nós escolhemos seguir o caminho de Paulo, nós também temos pela frente os mesmos sofrimentos, porque Paulo escolheu o caminho de Cristo, como nós lemos aqui, é tomar a cruz e seguir a Cristo, né? Mas, certamente, unidos a Deus, unidos ao Espírito, que nos dará a união entre os irmãos e nos fará cumprir toda a vontade de Deus, nós chegaremos ao fim com a mesma calma e com a mesma paz que chegaram esses homens, né? E com a mesma paz que chegou Paulo. Que Deus conceda isso a você, que Deus conceda a mim, esse sentir de que os sofrimentos, na verdade, eles são honra se nós estamos ao lado de Cristo. É verdade, amém. Louvado seja Deus. Sendo possível, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, graças te damos por mais uma recapitulação da lição. Obrigado pelo exemplo de Paulo e dos grandes discípulos que renderam a sua vida ao proclamar o Evangelho, foram gastos e se deixaram gastar pela tua obra, que possamos imitar o exemplo deles, inspirados principalmente pela vida de Cristo Jesus. Fortalece a nossa fé, remova do nosso coração o vitimismo, a autopiedade, a autocomiseração, que o eu seja crucificado com Cristo Jesus e Cristo viva em nós, e possamos revelar a mesma vida de abnegação, de serviço e sacrifício ao semelhante. Graças te damos por tudo que tu és e tens feito, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter nos acompanhado até este momento. Foi uma lição maravilhosa, profunda, espiritual, que não seja apenas uma teoria, mas uma realidade prática em nossa vida, para que possamos amar como Cristo amou e em meio à tribulação não termos um sentimento de autopiedade, mas exaltarmos a Cristo, e aí revelaremos o caráter de Cristo para a salvação das pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição. Aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Até a próxima, em nome de Jesus. IAG, juntos avançaremos.